Fala, amigo de Jesus! Deus abençoe você por estar aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos. Lá no capítulo 8, versículos do 14 até o 21. Agora, iniciemos a leitura. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? O Evangelho de hoje traz para nós uma questão física, mas Jesus, na sua sabedoria, e sendo Ele a sabedoria, traz para nós uma reflexão espiritual acerca das coisas da nossa vida. Os discípulos estão na barca com Jesus e eles percebem que esqueceram os pães. Tem apenas um. E Jesus começa aqui levá-los a refletir. Eu não sei se você parou para ler esse texto ao invés apenas de ouvir eu lendo, mas eu quero chamar a sua atenção, no sentido bom, para você ver quantas perguntas Jesus faz aqui. Nós vemos logo de início que ele faz uma afirmação para os discípulos e, em sequência, Jesus faz 8 perguntas para eles. Agora, eu quero te levar num ponto de vista totalmente diferente do que você está acostumado. Parece muitas vezes que a sabedoria na nossa vida consiste em dar respostas. Até então, parece ser assim, né? A gente gosta de conhecer pessoas que sabem tudo, que sabem dar resposta para tudo, mas você acredita mesmo que esse é o caminho da sabedoria? Eu te convido a olhar de uma maneira diferente. Se Jesus, Ele que é a sabedoria, Ele que é o próprio Deus, faz 8 perguntas consecutivas para os seus discípulos aqui, você acha mesmo que o segredo da sabedoria está em dar respostas? Eu acredito que não seja essa. Existe até uma maneira de nós chamarmos essa habilidade de Jesus aqui de a arte de extrair diamantes. Se você for uma pessoa que sabe fazer perguntas, você vai extrair o melhor, o diamante de qualquer pessoa, de qualquer situação, de qualquer ferramenta. E é justamente por isso que Jesus está aqui hoje nos ensinando a fazermos perguntas. E Jesus extrai deles, digamos assim, a intenção perfeita que é observar o fermento dos fariseus e de Herodes, não como algo físico necessariamente falando, mas como uma influência. Os discípulos achavam que ele estava falando a falta de terem esquecido os pães, mas Jesus está falando sobre a hipocrisia dos fariseus e de Herodes. Por isso, ele fala para eles tomarem cuidado. E por que tomar cuidado com esse fermento da hipocrisia? Você muito bem sabe que o fermento na massa ele serve para levedar a massa, ou seja, para ela crescer. Mas se nós não colocarmos o pão para assar quando ele cresceu, o que vai acontecer com aquela massa se ela ficar exposta ali? Ela vai apodrecer. Portanto, o assar o pão é tornar real o objetivo do fermento, ou seja, em plenitude, tornar o pão assado e comestível e tornar ele um fruto para que os outros se alimentem. Por isso que o fermento, ele é o símbolo aqui de somente ter a intenção aparentemente boa, mas sem assá-lo, ou seja, sem a prática, ele apodrece o lugar que ele está. Talvez ficou complexo para você, eu vou buscar simplificar. O fermento, a intenção, o ensinamento, o objetivo interior na massa, no ser humano, sem atingir a sua finalidade da prática e da ação, apodrece o ser humano. Os fariseus ensinavam muitas coisas, mas eles eram hipócritas, não viviam o que a lei de Moisés ensinava na prática convicta, não faziam o bem, mas faziam tudo por aparência, somente para demonstrar. Ou seja, eles tinham fermento, mas não atingiam a finalidade daquilo que o fermento estava neles.
o poder da lei e da palavra. Portanto, por não praticarem, eles eram hipócritas, ou seja, eles, por mais que tinham o fermento, no fim eram apodrecidos pela falta da realização. Eu acredito que a graça de Deus vai te ajudar a compreender a que ponto eu quis te levar nessa meditação hoje. A lembrar que precisamos fazer perguntas, que a sabedoria está em não saber tudo, mas questionar, refletir, encontrar a verdadeira intenção por trás de tudo aquilo que nos apresentam, a fim de ficarmos com a verdadeira intenção que é a palavra de Deus. E por fim, ao invés de apenas ter fermento dentro de nós, que possamos no final tornar ele físico, materializar e fazer ele alcançar a sua plenitude, a fim de colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos. Que o Senhor Deus te abençoe e te ajude a compreender essa meditação, para que de certa forma você possa colocar na sua vida o questionamento, a reflexão e colocar em prática, e em viver todo aquele fermento que você recebeu através da palavra de Deus, para que ela te faça crescer e faça você, em plenitude, realizá-la em sua vida. Eu desejo que o Senhor te abençoe e te fortaleça, e amanhã, se Deus quiser, eu vejo você aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima!